Quem opera com pecuária de leite, de corte ou com grãos não pode esquecer que terra agrícola, de pecuária ou mista, são bens finitos. E você que possui não deve negligenciar o que bancos e fundos sabem muito bem, que é a valorização do hectare ao longo dos anos, o que realmente importa. Nesse contexto, está circulando no mercado o anúncio de uma nova compra de terras da SLC Agrícola em 2 estados brasileiros, Bahia e Minas Gerais. Mas o que você, investidor, precisa saber e que não será reportado pela mídia comercial do Brasil? Antes de falarmos sobre isso, nós vamos te contar um pouco da história da SLC Agrícola. A companhia foi fundada e continua sendo controlada pela família Lojman, do Rio Grande do Sul, e está sediada na capital, Porto Alegre. Esse império agro de 8,4 bilhões de reais, que ainda é pouco conhecido fora dos círculos agrícolas, pretende plantar na safra 2024-25 quase 740 mil hectares, uma área maior que muitos estados e até mesmo países. A SLC cultiva algodão, soja e milho em vários estados brasileiros. E como você sabe, atualmente alguns estados do centro-oeste brasileiro conseguem produzir até 3 safras de grandes culturas em apenas um ano safra. E com a implementação de tecnologias como drones e o uso preciso de fertilizantes, a produtividade vem aumentando. A participação da família Lojman na SLC é de 55%. E eles ainda operam uma rede de 27 lojas que vendem produtos da gigante americana de máquinas agrícolas John Deere. Tentando, evidentemente, baratear a sua estratégia maior, que é expandir seus investimentos, Eduardo Lojman, presidente do Conselho de Administração da companhia, já esteve algumas vezes na mídia comercial do Brasil para dar um recado e que, evidentemente, a equipe aqui da Rural Business discorda. Abre aspas. Nosso foco não é ganhar dinheiro com imóveis, é eficiência operacional na agricultura. Isso não significa que não procuraremos vender ou comprar de forma oportunista, especialmente se alguém oferecer um preço absurdo. Fecha aspas. Mas vamos explicar melhor o que, na nossa visão, não foi, digamos, compreendido por quem redigiu a matéria publicada pela agência de informações financeiras Bloomberg. Na verdade, Lojman sabe que precisa fazer esforço para não propagar preços altos em se tratando de aquisição de terras. Afinal, mesmo negando que seu maior objetivo é aumentar o equity da empresa, ou seja, aumentar o valor e o patrimônio líquido da SLC, isso se faz principalmente comprando mais terras. Enquanto os investidores acompanham principalmente o lado operacional do negócio, quanto plantam, colhem e vendem, as terras acumuladas são o objetivo maior, alerta Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business, e que é o responsável por redigir esta análise de mercado que eu estou te mostrando agora. E aqui é importante destacar que o retorno sobre o patrimônio líquido em 2024 da SLC foi de 8,4%. Mas vamos conhecer um pouco mais a história desta companhia. O avô de Eduardo, Frederico, partiu do porto de Bremen, na Alemanha, por volta de 1910, para trabalhar em um projeto ferroviário. Alguns anos mais tarde, ele abriu um negócio em uma área que lhe foi dada no extremo oeste do Rio Grande do Sul, perto da Argentina. A área acabou se tornando a cidade de Horizontina, que tem hoje cerca de 20 mil habitantes. A primeira empresa da Schneider Lojman Co., a SLC, foi formada em 1945 e vendia materiais agrícolas e de construção. Na década de 1960, Jorge, pai de Eduardo, começou a construir uma colheitadeira, o que acabou levando a uma joint venture com a John Deere em 1979. A empresa americana adquiriu uma participação de 20% por cerca de 7 milhões e meio de dólares. Foi nessa época que Eduardo começou a viajar com o pai para Brasília, para reuniões com o governo federal. O plano do governo para cultivar trigo ali fracassou,
mas os Logeman compraram uma fazenda que hoje está entre os seus maiores ativos. No final da década de 1980, eles compraram terras no sul do Maranhão, quando ninguém apostava nelas para a agricultura. Quando Jorge morreu em 1987, Eduardo assumiu o cargo de CEO aos 37 anos. Seu irmão, Jorge Luiz, juntou-se a ele, enquanto 3 outros irmãos nunca se envolveram, mas têm ações iguais. A John Deere comprou outra participação de 20% no empreendimento de tratores e, em 1999, adquiriu os 60% restantes por um valor não revelado. Com o dinheiro, Eduardo comprou mais terras. Antes do IPO de 2007, Eduardo, que agora é presidente do conselho da companhia, disse que foi informado de que nenhum investidor estava interessado em comprar ações de uma empresa agrícola no Brasil. Nesse ambiente, ele conta que procurou a cúpula do banco JP Morgan no país e que concordou aí em ajudá-lo. Logeman disse em reportagem divulgada no Brasil que só falou uma vez com Oday, o gestor de fundos hedge de Londres, que possui cerca de 9% da empresa, e enviou um e-mail para agradecê-lo por defender a empresa contra as acusações de desmatamento. Claro que a SLC também teve de enfrentar concorrentes que, usando o falso manto ambiental, que é usado até hoje para alcançar os mesmos objetivos da SLC agrícola de aumentar seu portfólio de propriedades rurais, usaram o argumento de desmatamento no país, que mais preserva suas florestas para segurar potências como a SLC. E é importante lembrar aqui que as fazendas da SLC cumprem a regulamentação ambiental local, e a companhia tem como regra só comprar terras ativas, seja na agricultura, seja na pecuária. Para extrair mais da terra que possui, o filho de Jorge Luiz, Frederico, de 41 anos, foi encarregado de supervisionar iniciativas que incluem um fundo de capital de risco para investir em startups que ajudem no controle de gestão, seja aí de fazendas grandes ou de pequeno porte. A ordem é fazer com que a tecnologia ajude a corrigir os problemas como, por exemplo, excesso ou falta de chuvas em tempo hábil. Pois bem, agora que revelamos um pouco da história da companhia, vamos ao que muita gente está perguntando neste momento. Por que as ações da SLC Agrícola caíram após o anúncio na última sexta-feira, dia 14, de um contrato com a Agrícola Xingu para adquirir aproximadamente 40 mil hectares na Bahia por 723 milhões de reais, além de 8 mil hectares em Minas Gerais por 190 milhões, totalizando 913 milhões de reais, o que representa R$ 32.900 e R$ 36.200 por hectare arável, respectivamente. Bem, o fato é que desde a segunda-feira passada, dia 17 de março, as ações da companhia caíram 3,92%, a R$ 17,89, a maior baixa da Ibovespa, mas operava no patamar de 18,85 quando escrevíamos essa análise na manhã de 19 de março. A título de uma primeira explicação para a queda do valor das ações da companhia, é bom saber que a SLC já operava em ambas as fazendas recentemente compradas, mas agora está em transição de um modelo de negócio de área arrendada para uma área própria. Ou seja, não configura, portanto, nenhum aumento na área plantada ou na contribuição do EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mas para Júlio Brissac e a equipe Rural Business, é preciso observar alguns detalhes importantes. E vamos explicar por que, na nossa visão, a SLC tem de fato e de forma pesada que continuar com a estratégia de lucratividade através da valorização da terra, que, lembramos, é um bem finito no planeta Terra. É importante observar que o valor anunciado dessas aquisições está abaixo dos preços de mercado, que, incluindo a infraestrutura das fazendas e que não foram relatados, os valores de R$ 32.900 e R$ 36.200 que a SLC está pagando por hectare agricultável nas fazendas Paladino, na Bahia, e Pamplona, em Minas Gerais, está, inclusive, 43% e 37% abaixo da média do portfólio de aquisição da SLC, o que gera um outro ponto de atenção.
Lembramos que, além de serem bens finitos, as aquisições de terras agrícolas são investimentos de longo prazo. E como a SLC mostra ao longo da história que não está disposta a se desfazer de fazendas e já opera a maioria das áreas do Xingu, o benefício imediato para a empresa é mesmo o fim dos custos de arrendamento. A companhia reporta um custo médio de arrendamento em cerca de 13 sacas de soja por hectare arável para essas fazendas e preços da soja ao redor de R$ 120 por saca. Ou seja, a redução nas despesas de arrendamento soma 42 milhões de reais por ano, o que representa um longo retorno sobre o investimento total de 913 milhões. Mas os preços da soja podem se recuperar a partir daqui e os rendimentos e as áreas potenciais de segunda safra devem crescer ao longo dos anos. Como a região para expansão na Bahia é em área estratégica para algodão, podemos ter aí um outro ponto estratégico a ser observado: o aumento de área a ser plantada por eles nesse tipo de cultura. Vale lembrar ainda a recente compra da Cierentes, adicionando mais 100 mil hectares ao portfólio de terras arrendadas da SLC, que elevou sua participação para 67% da área total da empresa, confirmando a estratégia de aquisição de terras próprias pela companhia. A equipe Rural Business alerta ainda ao nosso assinante para os movimentos de bancos e fundos que estão neste momento no Brasil muito interessados em passar ao mercado um clima de estagnação nos preços de terras e das commodities na mídia comercial do país, o que evidentemente favorece e muito os que estão ativos no mercado com a estratégia de comprar terras o mais barato possível no Brasil. A verdade que você nunca deve esquecer é que terra, ladrão pode dormir em cima, mas não consegue levar. Terra, o fogo queima, mas não destrói. Terra é um bem finito, mais ainda com potencial agrícola. Terra agrícola, quando bem gerida e com o clima ajudando, é sinônimo de paz e segurança alimentar para os governos de todo o planeta. Avante, agronegócio do Brasil. Mais do que nunca, só com informação investigativa de mercado é que vamos lucrar e sobreviver.